pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instituição do Direito Público e Privado do curso de graduação em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a discussão da unidade 2, que vai tratar das Constituições brasileiras de 1824 a 1988. Para essa disciplina, para essa unidade, nós iremos abordar o breve histórico das Constituições brasileiras, da Constituição Imperial à Constituição Republicana, os direitos e garantias fundamentais no contexto histórico, as formas de governo e classificação das Constituições. Então, quais são os objetivos dessa unidade? Conhecer os elementos de Estado e sua formação, conhecer as Constituições brasileiras e a evolução do direito, assim como identificar os direitos e garantias fundamentais. Para essa temática, nós dividimos em 3 aulas, sendo que essa primeira aula ela vai abordar da Constituição de 1824 até a Constituição de 1934. A segunda aula, nós vamos estudar da Constituição de 1946 até a Constituição Brasileira de 1988, que é a Constituição vigente, trazendo aí os direitos e garantias fundamentais, né, dando enfoque no artigo 5º e 6º, e a terceira aula sobre as formas de governo e classificação dessas constituições. Assim, nós fechamos o conteúdo programático desta unidade. A Constituição, pessoal, ela se traduz na lei essencial e imprescindível de um Estado moderno. Então, é onde estão contidas todas as normas referentes aos vários aspectos aí da esfera pública e privada, né, como a forma de governo, a organização dos poderes, a distribuição de competências, direitos e deveres dos cidadãos. Em sua história, o Brasil, ele adotou 7 constituições. Então, uma lá no período monárquico, que é essa Constituição de 1824, e 6 no período republicano. Mas, porém, não obstante, existem divergências aí na doutrina acerca da emenda constitucional número 1 de 1969, né, que possui defensores da ideia de que ela trata-se de uma nova Constituição, né, de uma Constituição propriamente dita, enquanto que para outros, né, essa classificação não pode ser empregada em tal situação. Grande parte das mudanças constitucionais ocorridas no Brasil, aí, elas aconteceram sobre os auspícios de importantes modificações sociais e políticas no Brasil. Então, a primeira Constituição Nacional, ela foi outorgada em 1824, né, apenas 2 anos após a emancipação política do Reino Lusitano, tal como a segunda, que surgira também após 2 anos de proclamação da República em 1889. Então, tais fatos eles podem ser ligeiramente explicados pela necessidade de se reunir em uma formulação jurídica as ideias de organização social, de maneira geral, né, e em sincronia com a nova ordem em configuração. Essa primeira Constituição, que é a Constituição do Império, né, Constituição de 1824, ela também é conhecida como a Constituição Política do Império do Brasil. Ela foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Essa Constituição, ela instalava um governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Então, além dos 3 poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, havia também um poder moderador. E o poder legislativo, ele era exercido pela Assembleia Geral, composta por 2 câmaras, né, a dos senadores, cujos membros eles eram vitalícios e nomeados pelo imperador, dentre os integrantes de uma lista tríplice que era enviada pela província, e a Câmara dos Deputados, que era eletiva e temporária. Então, nós vemos essa formação aí, né, do Congresso, né, dessa formação pelas 2 câmaras desde 1824. Nessa Constituição em específico, destacam-se o fortalecimento da figura do imperador, com a criação do poder moderador acima de todos os outros poderes, a indicação pelo imperador dos presidentes que governariam as províncias, o sistema eletivo, indireto e censitário, com voto restrito aos homens livres e proprietários e subordinados a seu nível de renda, também estavam previstos aí nessa Constituição. Nesse ano em que foi confirmada, né, a existência dessa Constituição, nós vemos o Dom Pedro, que vai dissolver e outorgar esse texto constitucional, que ficou conhecida aí como Carta Imperial, né, como a primeira Constituição do Brasil. Como eu falei, ela vai instituir essa forma unitária, monárquica, vai determinar também que a religião católica ela fosse a religião oficial do Império, né, podendo todas as outras religiões ter seu culto doméstico ou particular em casas
para isso destinadas, sem forma alguma de exteriorização fora dos seus templos. Direito ao voto, como eu falei também, ele foi destinado apenas a pessoas com renda líquida anual de 100 mil réis. E o direito a se candidatar, ele pertencia apenas àqueles que comprovassem renda, né, uma renda proporcional ao cargo aí pleiteado, né, pretendido. Essa Constituição, ela vigorou por maior tempo, né, ela vigora por 65 anos, e aí, dando continuidade, nós vamos ter a primeira Constituição da República, que é a Constituição de 1891, né? Então, foi promulgada aí pelo Congresso Constitucional, o mesmo que elegeu Deodoro da Fonseca presidente, né? Então, ele tinha um caráter liberal e federalista, era inspirada também na tradição republicana dos Estados Unidos. Em 15 de novembro de 1888, teve essa proclamação da República, né? Então, a Constituição de 1824, ela não atendia mais ao contexto histórico da época. Então, 2 anos após, em 1891, foi formado um Congresso Constituinte em que os representantes do povo promulgaram aí a Constituição republicana. Qual era o objetivo dessa Constituição? Era organizar um regime livre e democrático de suas principais, que tinha, né, umas principais características, como a instituição aí da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo. Então, nós temos também a separação do poder político em 3 esferas, então sai a figura do poder moderador, né, porque nós vamos ter aí o presidente, nós não vamos ter mais a figura do Dom Pedro fazendo esse acompanhamento, né, Dom Pedro I fazendo esse acompanhamento da vida no contexto do Brasil, e aí nós vamos ter também a separação da igreja com o Estado, né, sem o catolicismo como religião oficial, como era anteriormente, e a destinação a todos do direito de voto, com exceção aí dos mendigos e dos analfabetos. É bem verdade também que, embora prevista nessa Constituição, a extensão da permissão para votar às mulheres, que antes era só aqueles que tinham renda, né? Então, as mulheres, elas começam a ter essa permissão para votar aí, só que ela não aconteceu na prática. Por quê? Porque o direito consuetudinário, ou seja, esse direito de costume, ele sobrepôs ao que dizia a Constituição. Então, daí a gente já verifica previsões constitucionais que não eram cumpridas, né? A primeira Constituição republicana, a de 1891, ela já trazia essa previsão, porém, na prática, em virtude do costume, isso não veio acontecer. Só vai acontecer lá com efeito em 1932. Essa Constituição, como eu disse, ela vai instituir também o presidencialismo, né? Ou seja, ela concede uma grande autonomia aí aos estados da federação e garante também a liberdade partidária. Ela vai estabelecer eleições diretas para a Câmara, o Senado e a Presidência da República, com mandato aí de 4 anos. Estabelece também o voto universal e não secreto para homens acima de 21 e vetava o mesmo na questão aí dos analfabetos, soldados religiosos. Tem documento que fala que essa Constituição, inclusive, vetava o voto para as mulheres, né? Então, assim, ela pode ser que ela tenha tido essa permissão, mas na prática ela realmente não aconteceu. Ela vai instituir também o casamento civil, o habeas corpus também, ela vai abolir a pena de morte, que existia na outra Constituição, e vai extinguir aí de vez o poder moderador. É importante ressaltar também, pessoal, que nessa Constituição ficou estabelecido em seu artigo 3º uma zona de 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central para a futura instalação aí da capital federal. Essa Constituição foi uma Constituição que também perdurou por grande tempo, ela vigorou aí por 39 anos. Então, se a gente pensa em uma Constituição, primeira Constituição da República, nós temos a Constituição de 1891. E a primeira Constituição do Brasil, nós temos a Constituição de 1824. Então, nós vamos seguir o fluxo, vamos para a Constituição de 1934, né? Ela foi promulgada pela Assembleia Constituinte no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, e ela preservou a essência do modo liberal da Constituição anterior. Ela garantiu também ela garante também uma certa autonomia, maior poder ao governo federal, e ela vai instituir aí o voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, e o voto feminino, né, já instituído pelo Código Eleitoral, como eu falei, em 1932.
ela fixa também um salário mínimo, introduz a organização sindical mantida pelo Estado, e ela também cria o mandato de segurança, tá? Sob a rúbrica da ordem econômica e social. Ela explicitava que deveria possibilitar a todos a existência digna, e sobre a rúbrica da família, da educação e da cultura, ela proclamava a questão da educação como direito de todos. Então, nós vemos essa rúbrica do direito da educação, direito de todos, na Constituição de 1934, ou seja, na Constituição do período de Getúlio Vargas, tá? Então, ela mudou também o enfoque da democracia individualista, né, para uma democracia social. Você vê que ela já começa a preocupar aí com essa questão dos direitos fundamentais, né? Ela já começa a vislumbrar essa questão da educação como direito de todos, e ela também muda o enfoque da democracia individualista, estabelecendo também critérios aí acerca da criação da justiça do trabalho e da justiça eleitoral. Importante salientar aí que o poder legislativo ele seria exercido pela Câmara dos Deputados com colaboração do Senado, né, sendo aquela constituída por representantes eleitos pela população e por organizações de caráter profissional e trabalhista. Nessa época, Getúlio Vargas ele havia tomado o poder, e em razão de suas ideologias políticas, o Brasil vivia um momento de valorização dessas questões socioeconômicas em oposição a essa política liberal que perdurou por muito tempo. Por isso, em 16 de julho, essa Constituição ela é promulgada, né, com esse direcionamento robusto aí para os direitos sociais. Suas características, além dessas que eu falei, estou lendo aqui o slide agora, eram a constitucionalização dos direitos sociais, ou seja, seu texto ele incluía tais direitos na lei maior do país, também trazia aí a criação de instituições de direito para promover essa revisão e emenda dos textos constitucionais. Aparece o direito de voto, essa questão da educação, entretanto, continuava proibida aos mendigos e aos analfabetos. Essa Constituição foi uma Constituição longa, ela é uma Constituição que durou, na verdade, não, a Constituição longa foi a Constituição de 1824, essa Constituição ela durou somente 3 anos, porque em 1937 nós vamos ter uma nova Constituição. Tá? Eu vou, inclusive, dar continuidade nela aqui, nessa aula, com a Constituição de 37, e aí na próxima aula eu já começo com a Constituição de 1946. Tá? Então, vamos lá. Em 1937, nós vamos ter início aí do período de Estado Novo, né? Então, tropas da Polícia Militar do Distrito Federal, eles cercaram aí o Congresso e impediram a entrada de parlamentares. Nesse mesmo dia, Vargas apresentou uma nova fase política e a entrada em vigor dessa nova Carta Constitucional, que é a Carta de 1937. Ela começava oficialmente aí esse período mesmo de Estado Novo, né? Que vai ter aí a supressão dos partidos políticos e a concentração de poder nas mãos do chefe supremo. Nós temos aí na figura, no dia 10 de novembro, o então Getúlio Vargas liderou um golpe de Estado, cujo objetivo era impedir a realização de eleições marcadas para o ano seguinte, e dessa forma continuaria no poder. E esse novo período, chamado de Estado Novo, ele durou até 1945 e foi marcado por uma Constituição brasileira outorgada, ou seja, imposta, com inspirações na Carta Ditatorial Polonesa de 1935. Por isso que também ela é conhecida como a Constituição Polaca, né, exatamente por ter inspirações na Carta Ditatorial Polonesa de 1935. Suas características principais eram a redução dos direitos individuais, ou seja, ele concedeu, depois ele tirou, a nomeação de prefeitos municipais pelos governadores de estados, a possibilidade de o presidente da República intervir nas decisões do judiciário, e a manutenção aí da proibição do direito de voto aos mendigos e analfabetos, ou seja, essa situação ela perdurou, né, nas constituições. Ela extingue também o cargo de vice-presidente, suprime a liberdade política partidária e anula a independência dos poderes e a autonomia federativa até então existente, né? Então, essa Constituição ela permitiu também a cassação da imunidade parlamentar, a prisão e o exílio de opositores. Então, aqui nós vamos ter a instituição da eleição indireta para presidente da República, com um mandato aí de 6 anos, pena de morte, volta, censura prévia nos meios de comunicação mas, porém, ela manteve aí os direitos trabalhistas alcançados na Constituição de 1934. Essa Constituição, ela vigora aí por 8 anos. Deixa eu ver aqui essa questão dos apontamentos aqui desse mapa conceitual. Nós fazemos aí uma revisão, nós temos a primeira Constituição, que é a Constituição do Império, né? Constituição outorgada, ou seja, imposta, garantia os direitos de primeira geração, além dos 3 poderes, foi acrescentado o poder moderador,
Nós vamos entrar em detalhes dessa questão da Constituição ser uma Constituição semi-rígida, ou seja, o seu processo de alteração tem todo um trabalho laboral, né, tem toda uma dinâmica diferenciada. A forma de governo era monárquica, hereditária, constitucional. Posteriormente, nós vamos ter a Constituição Republicana, em 1891, que vai instituir definitivamente a forma federativa de Estado e a republicana de governo e o presidencialismo. Nós vamos estudar também na terceira aula dessa unidade. Foi abolido o poder moderador, como eu falei, e surge aí o controle difuso. Em 1934, nós vamos ter a Constituição que Getúlio Vargas se aparece aí, né, primeira a se preocupar aí com os direitos sociais. Ela é marcada pela Revolução de 30, inspirada também na Carta de Weimar da Alemanha, né, a Constituição de 1919. Posteriormente, com a possível saída de Vargas, ele vem e institui aí o Estado Novo, dá um golpe de Estado em 1937, e é uma Constituição outorgada, ou seja, imposta por Getúlio Vargas, um contexto que deixa de ser republicano e passa a ser um período ditatorial, e que essa carta ela tem inspirações da Constituição polonesa, por isso também ela é conhecida, né, como uma Constituição brasileira polaca, a Constituição Polaca de 1937. Para essa primeira aula, nós vamos encerrar aqui e, posteriormente, nós voltamos com a Constituição Brasileira de 1946. Espero que vocês tenham compreendido a matéria e, no final, nós faremos um fechamento aí, abordando todas as constituições com seus principais apontamentos.